Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Os inscritos do canal já sabem do nosso pedido: acionar o sino da notificação para não perder os vídeos, compartilhar, comentar e também deixar o seu like básico para ajudar o nosso canal na divulgação do nosso canal, para que o YouTube entenda que o nosso canal está tendo relevância. Assim você me ajuda a evangelizar o mundo. Evangelizar, eu digo, porque hoje, nos dias de hoje, não é o evangelismo que a igreja está fazendo de ganhar alma, mas é o evangelismo de advertir as almas para a igreja não perder as pessoas que a igreja tem. Então é bem complicado, é bem diferente. Nós precisamos orientá-los, adverti-los, admoestá-los e exortá-los por dentro da palavra para que a igreja não venha perder os seus fiéis. Está bem complicado, irmãos. Hoje, atendendo a inscritos do canal, não é um, é bem mais que um. Nós vamos falar sobre a Igreja Cristã Maranata. Os irmãos nos pediram, nós tínhamos uma sequência em que nós já tínhamos outras na frente, mas devido à insistência dos irmãos eu tenho que gravar alguns vídeos aí que os irmãos estão insistindo. Inclusive estou devendo mais um vídeo para um outro irmão. Fique tranquilo, irmãos, fique em paz que nós vamos, na medida do possível, atendendo a necessidade da igreja e dos irmãos. Meus irmãos, a Igreja Cristã Maranata é um assunto complicado, vai dar muito pano para manga. Vai dar gente me alvejando, gente me xingando, gente brigando comigo. Os likes positivos vai ser talvez maior que os negativos, vai ser maior que os positivos. Porque eu já sei muito bem sobre isso aqui, eu não queria mexer nisso aqui, tá certo? Mas os irmãos estão pedindo, vejo orientação divina através da vida dos irmãos para nós levarmos isso até os irmãos. Não adianta querer pelejar e contestar se está enquadrado em seita, não é igreja. E não adianta alvejar as outras, aí os das seitas comentam no rodapé e falam mal das outras que não são enquadradas em seita. Não tem como falar, irmãos. A seita é seita, igreja é igreja. Eu sei que a aberração está surgindo dentro de toda denominação, seja seita ou igreja, mas tem igrejas que ainda é igreja, mesmo que entrou algum culto meio estranho na última hora, mas ainda continua sendo igreja pela profissão de fé que ela, vocês entendem que ela professa. Agora a seita não, a seita ela tem as suas doutrinas fundamentadas em cima de distorções bíblicas, ela defende heresias e bate o pé pela heresia. Então ela é ciente das suas heresias, como que ela será taxada como igreja? Só eles têm o Espírito Santo. Igreja fundada lá no estado de Vitória, no Espírito Santo. Não vou falar muito de origem nem de fundador. Fundador que está com 80 e poucos anos, não sei se está vivo, se já faleceu. Foi envolvido em escândalo terrível aí pela PF, pela investigação da justiça e coisa dessa natureza. Mas isso não me interessa, eu vou falar do que eu acho dos desvios doutrinários. Esse dia alguém me disse que eu falo do que é bom e não falo do que é ruim. Ora, meus irmãos, eu não tenho como ficar aqui comentando o negativo e positivo num vídeo, que aí vai precisar de 1 hora, 2 horas. Então eu trago para vocês o assunto real da seita ou da igreja e vocês discernam, e vocês estudem e vocês comentem, tá certo? Só eles têm o Espírito Santo segundo essa igreja, essa denominação aqui. Eu vou chamar denominação para não ficarem bravos comigo alguns, mas isso aqui é mais seita do que denominação. Só eles têm o Espírito Santo, não esqueça disso, já entraram, já estão enquadrados em seita. Vamos à segunda. Gostam de amaldiçoar os outros. 2 e 3, como diz o gaúcho, e a maldição está pegando. Porque toda igreja que é seita, ela apela. Ela não consegue fazer um comentário para rebater você no rodapé do teu vídeo. A mesma pessoa faz 10, 20 comentários. Porque você tocou na seita e ela está errada e a pessoa se sentiu ofendida e não quer sair do erro. Então ele começa a te combater, porque normalmente membro de seita tem a cabeça conturbada, se tornam malucos espirituais e eles recebem uma lavagem cerebral logo que eles aderiram à seita. Quando eles não conhecem nada de igreja, tem uns que são adeptos da própria seita e tem outros que são tirados de dentro das igrejas que estavam para lá. Então é feita uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral, às vezes, não tem mais nenhuma igreja que restaure. Eles podem até trocar de igreja, mas não se sentem mais em paz. Ficam um pouco, já querem sair. Ficam enlouquecidos da cabeça. Ficam verdadeiros malucos da fé, fanáticos, enlouquecidos por doutrinas de homens. E não conseguem mais nem entender a própria palavra de Deus. Gostam de amaldiçoar os outros. Somente eles detêm a salvação, ninguém mais tem a salvação, só a Igreja Cristã Maranata. Eu sei que você é contestado, porque toda pessoa que faz isso na seita, entre eles lá, eles têm essa linguagem, no evangelismo deles, quando vão ganhar a pessoa do outro aquário, eles têm essa linguagem, mas quando a gente combate eles e contradiz, daí eles dizem que não.
que eles não fazem isso não, de forma alguma, que eles não detêm a salvação, que eles não são donos da salvação, mas experimente lá para você ver se eles não dizem que só na igreja deles é que tem a salvação, que os outros demais tudo estão errados. Aí é o primeiro princípio de seita. Então eles detêm a salvação, somente eles vão ser salvos, são fechados ao extremo. Tanto é que dificilmente, se você não souber da pessoa e não ir no lugar, você não sabe onde está uma pessoa dessa. Então, uma das características que eu queria dizer muito para os irmãos sobre seita é o seguinte, irmão, cuidado com igreja muito restrita, fechada, igrejas que é o grupo deles. Então, essas aí são enquadradas em seita, sim, senhores. Eles não têm participação com ninguém, eles não reconhecem outra igreja, são seitas, sim. É um dos princípios, a pessoa meio estranho, meio fechadão, meio cheio de segredo, as coisas ocultas. Então cuidado, porque o cristão é aberto, o cristão é um livro aberto, ele fala do que ele é, ele prega o que ele professa, ele não tem segredo, ele não tem regras estabelecidas por homens, ele não tem dia sagrado, ele não tem nada disso. O cristão é tudo abertamente. São muito fechados. A grande maioria tem um senso de gente boa. Grande número dessa seita aqui são pessoas boas, de caráter, vida secular, tá entendendo? Pessoas que são gente fina, gente boa, só porém são de seita. Vocês entendem, meus irmãos? São contra obreiros integrados, não aceitam obreiro assalariado nem integrado, e aí eles vão ter muito apoio, porque como querem destruir com a igreja, querem dizer que não tem dízimo, então se não tem dízimo, também não pode investir em dízimo em obreiro. Como não tem dízimo, não vai ter obreiro assalariado, então pastor assalariado para eles aqui, aí já é o cúmulo, né? Deus livre assalariar um pastor, mas a Bíblia fala de homens que viviam do altar. Só não entende quem não quer. Só quem é contencioso. E contra os contenciosos não adianta ficar brigando e discutindo. Vocês entendem? A gente passa a ideia para os irmãos que seguem o canal e não adianta ficar brigando e discutindo, porque quem é de seita morre brigando. E a pessoa que já está descontente com a igreja, já caiu da graça, já está decaído da graça, vai lutar contra a igreja, vai se tornar uma pessoa sem igreja e vai falar mal de igreja, porque ele teve uma infelicidade grande com alguma coisa, uma decepção que eu não sei de onde que vem, que tem gente que ficou com raiva da igreja. Olha, irmãos, eu já sofri dentro da igreja várias afrontas. Eu já perdi, já fui cortado o salário da igreja. Eu já passei lutas, porque a igreja disse que tinha que cortar o salário e a gente tinha que ficar por um tempo para depois recuperar. Amém. Eu não tenho raiva de igreja porque passei luta dentro de igreja. Eu não sou uma pessoa que atribui tudo o que aconteceu comigo à igreja. Eu sei que a igreja é culpada de muitas coisas. Não a igreja, mas algum pastor no qual você está ao comando dele. Porque a igreja, esquece, a igreja não é um pastor, a igreja é a igreja no geral. Então tem pessoas que têm raiva da igreja, sai da igreja e ficam falando mal da igreja. Tá certo? Não é o meu caso. Eu falo do que está errado, que precisa ser melhorado para o bem da igreja, porque Cristo deixou pastores para exortar, para orientar e para admoestar as pessoas, não para derrubar com a igreja. Então vamos além aqui, irmãos. Ó. São contra obreiros integrados. São bem parecidos com a congregação cristã no Brasil. Vou ter que falar de novo, vou arrumar de novo mais uns probleminha para mim. É muito parecido essas duas aqui. Bem parecido em algumas ideias. E depois eles vão dizer que você está falando mal da minha igreja, que você é contra a minha igreja, que você... Não, irmão, eu estou falando de seita, de doutrinas que levam a igreja a ser seita. De benefício, porque todas elas são abertas, eles mudam, abrem e criam doutrinas de homens e distorcem as doutrinas de Deus para o bem deles. Pode cuidar que tem igreja que é contra o dízimo, mas arrecada muito mais que o dízimo. É contra o dízimo só para causar um álibi, digamos assim, manipular a mente das pessoas, mas na verdade entra muito mais dinheiro que se fosse recolher o verdadeiro dízimo da casa de Deus. Então não venha com essas conversas, porque não edifica, não vai perdurar, irmãos. O que é de Deus e o que não é de Deus não é de Deus e acabou. Fundada em 1968 por um grupo da presbiteriana. Tenha cuidado, que essa igreja que foi fundada por alguém que conhecia a Bíblia. Esse aqui é líder da presbiteriana, um grupo de presbiterianos que não concordaram com a doutrina e com o ensinamento da presbiteriana, saíram e abriram essa igreja aqui, Igreja Cristã Maranata, lá em Vitória do Espírito Santo. Essa igreja aqui tem uma mania parecida também com a CCB. Ela consulta a Bíblia. O que é consultar a Bíblia? É você entrar num crime, num sacrilégio espiritual que é chamado de bibliomancia. O que é bibliomancia? É a consulta da Bíblia. Se eu falasse de hidromancia,
vocês entender que é consultar algo através de água. Entendeu? E assim vai, hidromancia, rabdomancia, necromancia pelos corpos mortos e tantas cias que tem aí que a gente pode estudar outro dia, mas vamos voltar para cá. Aqui a bibliomancia na Igreja Maranata e na CCB. Por quê? Eles consultam a Bíblia para tudo que vão fazer, né? Fico buscando revelação da Escritura, consultando a Bíblia. Eu estava num determinado lugar, um pastor estava judiando muito de um grupo de obreiro que ele tinha no trabalho braçal, num determinado lugar, e esse pastor tinha mania também de consultar a Bíblia, da bibliomancia, abrir a Bíblia e ler onde ela está. Aí Deus falou com nós, isso é conversa. É que nem aquela caixinha de promessa, aquela caixinha de maná, que tem gente que fica lançando sorte naquela caixinha, ali está só versículos selecionados. Então é normal que saia um versículo ali que fale bem com você. É a palavra de Deus? É, mas não é a palavra de Deus para ficar sendo lançado sorte. Você entendeu? Você não pode ser guiado por uma caixa de maná e nem por uma Bíblia. Quando você abre e lê um texto, isso chama-se bibliomancia, consulta a Bíblia. E o pastor foi consultar. E ele estava sendo ruim com os pastores dele, que presidiam junto com ele, para esse grupo de obreiros que estava sendo instruído braçalmente para depois ser enviado para a obra. E quando ele foi abrir a Bíblia, ele estava sendo um carrasco terrível com os obreiros dele. E quando ele abre a Bíblia, naquele dia a bibliomancia, a consulta da Bíblia deu em cima dele. Aquele dia eu não sei, aquele dia eu acho que Deus pegou e dominou em cima da consulta e disse assim, hoje eu vou fazer você passar vergonha na frente. E os obreiros esses que eram escravizados estavam todos juntos. E Deus falou através daquela palavra que ele lançava na bibliomancia e ele ficou completamente perturbado porque Deus falou ali. Mas via de regra, de fé e prática, Deus não fala através de abriu a Bíblia e leu. Não, não, de forma alguma. Pode abrir lá que você vai ver. Vai ter muitas vezes que você não vai estar precisando de uma exortação e a Bíblia vai bater na tua cabeça. E vai ter dias que você precisa e ela te fala uma coisa boa. Então não tem nada a ver com esse negócio de bibliomancia da Maranata. E aí o pastor foi ler e disse, e Faraó estava escravizando o povo de Deus sobre o comando no Egito. Meu Deus, aqueles obreiros começaram a rir, uns olhar para os outros e logo perceberam que aquela palavra não servia para os obreiros, mas para ele, porque o faraó da história ali estava sendo ele e não os obreiros. Então isso é um perigo muito grande nesse negócio de lançar sorte sobre a Bíblia. Usar a Bíblia no sentido de bibliomancia. E a Maranata faz isso. Para tudo tem que lançar, tem que consultar a Bíblia. Para tudo que vão fazer. Então o pastor ancião tem a palavra final lá. Lá só o pastor ancião tem a palavra final. Tá certo? Para tudo que vai se fazer, o pastor ancião tem a palavra final. Ele que vai decidir quem vai pregar, ele que vai decidir o que vai acontecer na vida dos membros, das pessoas, tá certo? E vocês leem em casa Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, para vocês terem uma base disso aí, tá certo? Outra coisa, não precisa consultar a Bíblia, pois a Bíblia já é a revelação de Deus. Para que nós precisamos estar consultando a Bíblia se a Bíblia já é a própria revelação de Deus? Então nós não necessitamos de fazer consultas na Bíblia através de bibliomancia. Nós temos é que entender a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus e pregarmos a palavra de Deus, sem autoconsultas. Você pode conferir isso em Jeremias capítulo 14 e versículo 14, Jeremias. Outra coisa, na Igreja Cristã Maranata, a Bíblia é a Bíblia e a palavra final. Nós entendemos que na Maranata a Bíblia é consultada e nós entendemos que pela palavra de Deus a Bíblia é a palavra final. Não é uma consulta. O que manda no que norteia os crentes, o culto da igreja, não é a consulta à Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Não, você não tem que decidir quem é que vai falar ou quem é que vai fazer. Não, a Bíblia já é a palavra final. Qualquer um que for ministrar e usar a palavra no altar, ele tem a palavra final, porque a Bíblia é a palavra final. Você pode conferir em Apocalipse 22, 18 e você pode conferir em Gálatas 1, versículo 8 e versículo 9. Tá certo? Outra coisa, costumo clamar pelo sangue de Jesus. É errado? Não é errado, mas eles têm uma doutrina em cima disso aqui, eu vou explicar para os irmãos. Eles costumam clamar pelo sangue de Jesus, palavras repetidas que se tornam reza. E a Bíblia diz que o cristão não pode rezar, o cristão tem que orar. Toda oração ou toda palavra repetida se torna uma reza ou algo de uma crença, de uma religião pagã. É paganismo. Então isso se tornou um rito para eles. Eles têm que, onde vão orar ou quando vão fazer qualquer coisa, eles têm que falar essas palavras
clamando o sangue de Jesus em forma de uma reza repetidas vezes. E você sabe que até a religião pagã e ocultista do Hare Krishna, dos Hare Krishnas, eles têm que dizer um X de palavras por dia. Por isso que você vê um seguidor do Hare Krishna dizendo por aí afora, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, que eles estão invocando a sua crença, a sua religião. Quem conhece a história e conhece um pouco de música sabe que o Raul Seixas seguia tudo que era crença pagã e oriental, com seita, diabólica, tudo misturado, e o Raul Seixas nas suas músicas ele cansava de gritar Hare Krishna, porque eles tinham que repetir isso um número de vezes X por dia. Isso é uma crença deles. E os Maranata aqui têm uma repetição na reza quando vão clamar pelo sangue de Jesus. Tá certo? E isso se torna reza, daí não é oração. Caso contrário, a oração não será ouvida se os cristãos desta seita não começar fazendo um clamor repetidas vezes sobre o sangue de Jesus, a oração não será aceita. A Bíblia não ensina que tem que ficar clamando em palavras de reza para que a tua oração seja aceita. A única oração que não é aceita é aquela oração de alguém que está orando em dívida com Deus, em pecado. Aí a oração, o céu vai fechar. Caso contrário, não. Não precisa repetir frase nenhuma. Então isso aqui parece mais com esses seguidores do Hare Krishna. Você confere em Mateus 6. Qual é a forma perfeita de oração que Deus exige de nós? Somente a Maranata tem conhecimento do poder do sangue de Jesus e mais ninguém. Só os seguidores da Maranata é que têm experiência com o sangue de Jesus e mais ninguém. Segundo ele, eles é que têm o conhecimento real e verdadeiro do sangue, porque eles ficam fazendo essas profissões de clamores através do sangue e os demais não têm intimidade nenhuma com o sangue, não conhecem o sangue. Bom, eles têm uma Bíblia que é chamada Bíblia Pregai, que a gente pesquisou um pouco, e é uma Bíblia de aplicativo, que eles estão lendo e seguindo. E essa Bíblia, segundo os próprios seguidores da seita, e segundo aqueles que estudam um pouco sobre seita e heresia, vocês vão perceber que ela é cheia de heresias em seus comentários. Os comentários dessa Bíblia, não muito a parte central da Bíblia, que é o conteúdo biblicamente falando, mas o que eles criaram em comentário e aquilo que eles estão criando como doutrina pré-estabelecida, tem muitos comentários que são cheios de heresias, carregados de heresias. Distorções de texto e frases que são antibíblicas. Se os irmãos pegar e baixar o aplicativo dessa Bíblia Pregai, os irmãos vão ver que é verdadeiramente aquilo que eu estou citando aqui para os irmãos. Vocês vão conferir lá muitas aberrações e coisas estranhas, já contestada pelos próprios seguidores da própria Maranata. Outra coisa, é contra o uso do dízimos para sustento pastoral, como eu falei no começo. Eles deviam esclarecer onde está indo o dinheiro da sua seita, porque se eles são contra o dízimo, aonde está indo o dinheiro da seita deles? É muito fácil ser contra os dízimos da igreja. Agora, esclarecer aonde está indo os dízimos da seita deles, daí fica difícil, né? Se não tem pagamento pastoral, não é investido na igreja e nem pagamentos de pastores, aonde que está indo a entrada e o dízimo dessa igreja? Eis aí uma pergunta para os irmãos meditar. Outra coisa, a oração sempre que possível de joelhos. E aqui vocês já sabem que eles têm um paralelo com a CCB. A oração deles também é de joelhos. E tem gente da Maranata e da CCB que vai te combater dizendo que tu está errado, que de joelho é porque... Não é porque vocês dizem que de joelho é melhor, já expliquei no outro vídeo. Vocês têm isso como uma doutrina, vocês condenam os outros que oram em outra posição. Porque a oração de vocês é ouvida pelos clamores que vocês fazem repetidas vezes e pela posição que vocês estão orando. Então está errado, não existe posição para orar. Não existe, é coisa de fariseu ficar determinando qual é a posição que alguém tem que orar. Está completamente errado. Se eu aqui agora, onde eu estou aqui no mato, levantar as minhas mãos e orar, eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Se eu me jogar de joelho, Ele vai me ouvir. E se eu estiver deitado, Ele também vai me ouvir. Isso é tudo antibíblico. Então, quando em locais públicos o nosso clamor será, eles dizem assim, ó, quando em locais públicos o nosso clamor será feito somente no coração. Não dá para orar em público. No local público é só no coração o clamor, a Maranata. Vocês estão entendendo?
Não tem como orar. Então isso é coisa que... Sabe que isso, na verdade, eu entendi, isso é uma malandragem de líderes e fundadores de seita, porque isso chama a atenção do povo, e o povo se sente atraído por essas imposições. Não, aqui é diferente, não vão orar em lugar público. Então, meus irmãos, é complicado. Assim não expomos a obra do Espírito Santo. Segundo eles, se não orar em local público, eles não vão estar expondo a obra do Espírito Santo. Quem é que diz que a obra do Espírito Santo não é para ser exposta em lugar público? É óbvio que tem que expor. Como é que eu vou pregar sem expor a obra do Espírito Santo, a obra do sangue, a justificação e a redenção e a salvação? Quando eu prego, eu falo em lugar público, eu estou expondo a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo não é para ser restrita. A obra do Espírito Santo é para ser exposta. Então aqui é mais um erro muito grande. Outra coisa, como evangelizar sem expor a obra do Espírito Santo? Tem como evangelizar sem expor a obra do Espírito Santo? Um erro terrível, um desvio doutrinário teológico muito grande. Sempre que for clamar a Deus em oração, tem que clamar o sangue, senão Deus não fala. Se não clamar o sangue repetidas vezes no começo da oração ou no culto, Deus não vai falar. É uma regra de fé e prática deles, que faz ele ser enquadrado em seita. Vocês entendem, meus irmãos? Tem que ficar rezando. Tem que falar várias vezes repetida aquele clamor do sangue para depois orar. Aí eles oram meia hora, cada culto. E aí no meio daquela meia hora eles vão discernir quem é que vai pregar. Aí aquele grupo deles ali, o grupo da Maranata vai orar, o grupo de conversa, eles juntos vão orar e aí através deles Deus vai revelar quem é que vai ser o pregador da noite. Aí passa para o ancião, e o ancião que vai decidir daí quem vai pregar. Seria mais ou menos que nem a congregação cristã, que o ancião chega e fica perguntando, você está com a palavra aí? Não. É você? Não. E você? Até que ele chegue em alguém que esse alguém sente que ele está com a palavra. Ora, meus irmãos, quem tem que pregar a palavra é o pastor da igreja, os obreiros. A palavra não tem que ser revelada na última hora. Eu tenho que estar com a palavra, eu tenho que ser dotado de conhecimento da palavra, eu tenho que estar preparado e a hora que eu tiver que falar de Cristo, seja no altar, na rua, onde for, eu tenho que estar pronto para pregar a palavra. Isso é heresia e isso enquadra em seita, sim, senhores. Está certo, meus irmãos? Então, daí... tem que fazer essa reza. Tudo que o membro for fazer, os anciãos têm que saber. Os anciãos têm que consultar a Deus por eles. Tudo que alguém vai fazer lá, principalmente no culto e fora do culto em assuntos pessoais, o ancião ou o líder tem que saber para poder aconselhar ele. É tudo na base da consulta, da consulta e do aconselhamento. Outra coisa, dons espirituais. Viagens de passeio, visitas às pessoas, serenatas, direção para o culto, uma direção que deve ser tomada no culto, também vai ter que ser consultado. Não pode chegar alguém e ir pregando. Tudo isso aqui que eu falei, visitas, dons espirituais, viagens de passeio, serenata, direção para o culto, e compra de algum bem ou assuntos particulares, etc., sempre vai ter que consultar os líderes da igreja. Os líderes da igreja que vão dizer o que as pessoas têm que fazer. Isso aqui é dominar a vida das pessoas. Isso aqui é prender as pessoas a eles, para as pessoas ficarem dependentes e nunca mais conseguir enxergar a realidade da vida e do verdadeiro evangelho. Outra coisa, eles devem ser atendidos no momento exato da oração. Se eles fizerem aquele clamor do sangue, aquelas palavras repetidas deles, clamar o sangue, e repetidas vezes eles não forem atendidos, eles vão ficar indignados, porque eles têm que ser atendidos na hora, porque se eles não forem atendidos na hora, como é que eles vão decidir e orientar e aconselhar quem vai ser o pregador da noite, ou o que eles vão passar daí naquela meia hora de oração inicial do culto para o ancião decidir quem é que vai pregar, porque o grupo ora, e aí o grupo ali tem uma revelação, passa a revelação de quem vai pregar para o ancião, e o ancião vai decidir daí se ele pode ou não. Então essas coisas bem estranhas, que até de falar é difícil. Eles não podem prestar um culto se não estiver banhado de sangue. Se eles não estiverem banhados de sangue, eles não conseguem prestar um culto. Por isso que eles fazem aquele clamor repetidas vezes sobre o sangue, para que depois deles forem banhados pelo sangue, eles possam então prestar um culto verdadeiro a Deus. Sendo assim, como eles estão no culto, eles irão perder a bênção. Se eles não estiverem banhados do sangue, se eles não entrar daquela forma, eles não vão conseguir prestar um culto a Deus e eles vão perder a bênção, porque eles serão amaldiçoados
porque não estão banhados no sangue. Por isso que eles têm aquela doutrina daquela reza, daquele clamor relacionado ao sangue de Jesus. E todos vocês que conhecem a Maranata sabem que eu estou falando a verdade. Vocês podem até me rebater, mas quem é lá de dentro sabe que existe o clamor do sangue. Outra coisa, há um momento de busca. O que é esse momento de busca? Eles oram para ver o que será falado na hora do culto. Então eles chegam no culto, eles vão orar meia hora de joelhinho, e dentro dessa meia hora eles vão buscar a revelação de quem irá ministrar naquela noite, o que eu já tinha dito anterior. Eles vão buscar as orientações de tudo que vai ocorrer no culto, sendo que o culto já está para a gente. Chega no culto e Deus já te deu a palavra. Quem vai pregar naquele dia está ali na escala, ele chega e prega. Não tem que haver uma busca preparatória para ver quem é que tem a revelação, buscar uma revelação através da oração, para ver quem é que vai pregar, e aí às vezes um obreiro não prega, prega um membro da igreja. Sinceramente, pelo amor de Deus, não tem base bíblica. Não tem base bíblica nenhuma. Então eles oram para ver o que será falado na hora, bem semelhante à CCB. Alguns membros da igreja fazem a oração para a revelação da palavra. Se unem ali e vão orar meia hora. Dentro daquela oração, Deus vai revelar para os membros quem é que está com a palavra. Aí o membro vai falar para o ancião vai determinar, vai fazer aquele chamado que eu falei, e aí alguém vai ser discernido quem está com a palavra. É bem complicado, irmãos, até de entender. 2 Coríntios 3:6, outra coisa que a igreja Maranata costuma pregar é o seguinte: são contra o estudo sistemático da palavra. Mesmo saindo de dentro da presbiteriana, que é uma igreja que conhece a palavra, eles são contra o estudo sistemático da palavra. Nós vamos ler isso aqui, que eles se baseiam em casa, 2 Coríntios 3:6. Vocês sabem bem o que está escrito aqui, não precisa nem pegar a Bíblia para me ler. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles vêm dizer que o estudo da palavra, a congregação diz isso, várias seitas tiram a Bíblia das pessoas e não permite a leitura da Bíblia. Porque uma vez que o cristão lê a Bíblia, ele é outro cristão. Então eles vão dizer a Maranata que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. Qual é a letra que eles vão dizer? Eles são contra o estudo sistemático da palavra. Eles interpretam mal o versículo bíblico. Eles dizem aqui que a Bíblia, a letra, o estudo sistemático da palavra mata, mas o Espírito vivifica. E o versículo não está falando sobre o estudo da palavra. O versículo está falando sobre a letra de Moisés. Vocês entenderam? Que a letra antiga mata, que todo mundo estão mortos na lei e na letra, mas que eles são vivificados pelo Espírito de Cristo. Eles interpretam mal o versículo. Eles dizem que a letra mata para as pessoas não estudar a Bíblia. E quando a igreja tira o estudo sistemático da palavra de Deus dos seus fiéis, automaticamente ele quer fazer um grupo de tolos. Esse líder quer fazer uma massa de manobra, porque ele vai conseguir manobrar fácil as pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento da palavra. Lembra que isso era a prática da Igreja Católica? Até os meados de 1500, Martim Lutero é que traduziu a Bíblia no alemão e disseminou a palavra de Deus para todo mundo, porque a Igreja Católica sempre tirou a Bíblia dos seus adeptos, dos seus seguidores. Então, tem igreja que se diz igreja, mas é seita, tá? Na mesma prática disfarçada e sorrateira da Igreja Católica, dizendo que a letra mata, tirando a Bíblia dos seus adeptos, para que eles possam ser massa de manobra e ser enganados. Então, a letra da lei mata. Um membro ignorante é massa de manobra. Agora, um membro instruído, um membro cheio do Espírito Santo, um membro conhecedor da palavra de Deus, ele é outra pessoa. A mente dele é aberta, ele conhece o verdadeiro evangelho, ele segue a Bíblia no centro da palavra, ele não é um extremista nem um liberal, ele sabe para onde Deus está lhe conduzindo. Então não tire a Bíblia dos membros, façam eles lerem a Bíblia. Em vez de vocês tirar a Bíblia, distribua a Bíblia. E cuidado, não faça a Bíblia com rodapé de doutrinas criadas dentro de uma seita. Que nem essa aqui, a Maranata, já tem esse aplicativo, com a Bíblia de aplicativo que eu falei antes, que já está nos comentários em rodapé, distorcendo e colocando suas próprias doutrinas. Isso aí foi o que a Testemunha de Jeová fez, foi o que a Adventista e várias outras fazem. Os mormons fizeram isso e tantos outros. Cuidado, não tem uma Bíblia para a sua própria seita, que isso aí é antibíblico. E depois querem bater pé e dizer para mim que não são seitas. Então, dê a Bíblia para os membros lerem, deixe os membros serem esclarecidos pela palavra de Deus, que uma vez que nós somos esclarecidos pela palavra de Deus, meus irmãos, ninguém nos engana. Ninguém nos engana, jamais seremos confundidos.
Então cuide em tirar a Bíblia dessas denominações que não incentivam a leitura da Bíblia, que não deixam as pessoas ler, ficam cheias de poder, mistério, oração, jejum, ritual, consagração, mas a Bíblia nada. Então incentive a leitura da Bíblia. Não adianta uma igreja ser cheia de poder, mas não ter ensino bíblico. É uma igreja que não vai ter base sólida, ela vai fracassar e vai cair. E a igreja que tira a leitura da Bíblia dos membros, alguma coisa em mente ela tem. Ela quer conduzir o seu grupo de adeptos sendo massa de manobra, seguindo o que os homens impõem. Então não querem o estudo da palavra porque sabem que vão perder adeptos. Uma vez que alguém lê a Bíblia e entende a Bíblia 100%, vai começar a ser instruído e ele mesmo vai ver que alguma coisa não está certa. Vejamos aqui se a letra do conhecimento espiritual mata. A letra do conhecimento espiritual jamais matou alguém. Se a CCB diz isso, a Maranata diz isso e outra seita diz isso, cuidado, irmãos. A católica tirava a Bíblia das pessoas. A letra do conhecimento espiritual nunca matou ninguém. Ao contrário, eles estão interpretando mal 2 Coríntios 3:6. O que mata é a letra da lei. Lá atrás em Moisés, do judaísmo, aquela herança antiga, porque o Espírito de Cristo e o conhecimento da palavra de Deus, Cristo é o verbo em João 1, ele é a escritura, ele é o próprio verbo, ele é o verbo que se faz carne. Então, o conhecimento em Cristo, ele vivifica, ele nos dá vida, nos tira da morte para a vida. Então, como é que eu vou dizer que estudar a Bíblia ou a teologia, que é um estudo de Deus, Deus, logia, estudo de Deus, teologia do diabo? Eu não quero que as pessoas sejam orientadas, é óbvio. Eu quero fazer deles massa de manobra. Então, quem tem o conhecimento da palavra é morto no espírito de forma alguma. Leia em casa que eu estou concluindo o vídeo. Atos 18, 24, 25 e 28. O Apolo era fervoroso no espírito e na palavra. O Apolo, aonde chegava, ele tinha um conhecimento tão grande de Bíblia, ele era um conhecedor da teologia sistemática, do estudo da palavra de Deus, que aonde o Apolo chegava, ele mudava a história, porque Apolo não era um homem só cheio de poder ou que dizia que a letra mata. Não, Apolo conhecia a palavra e era cheio do estudo da palavra de Deus. Então a letra nunca matou Apolo. Pastor não pode ser assalariado, mas a igreja está sendo investigada pelo Ministério Público por desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fique em Cristo jamais seremos enganados e confundidos. Compartilhe, divulgue, comente e acione o sino da notificação. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.